Oi gente, tudo bem? Eu sou Gustavo Cunha e hoje nós vamos falar sobre Star Wars. Se você já viu meus outros vídeos, você deve estar pensando, de novo? Sim, de novo, afinal, falar de Star Wars nunca é demais. Hoje nós vamos falar sobre 10 curiosidades do novo filme O Despertar da Força. Ah, sim, esse é o meu alerta de spoiler. Isso significa que nós vamos falar sobre detalhes do novo filme, então se você ainda não assistiu O Despertar da Força, não assista esse vídeo. É que daqui pra frente nós vamos ter spoilers e eu não quero estragar a surpresa de ninguém. Aliás, ao invés de ir embora, clica aqui nesse outro vídeo que também fala de Star Wars e é muito bacana. Eu sei que eu sou suspeito pra falar, porque esse outro vídeo também é meu. Pode assistir sem medo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, se você já assistiu O Despertar da Força, aqui vão 10 curiosidades que provavelmente você não sabia sobre esse filme. Se você já assistiu o filme, sabe que o nome do Finn foi dado pelo Paul Dameron como uma abreviação da primeira parte do código de identificação dele, que é FN 2187. Não é o melhor nome do mundo, mas serve. Acontece que a segunda parte, o número 2187, também tem um significado. Ele aparece em Uma Nova Esperança, o episódio 4, e é o número da cela em que a princesa Leia é mantida prisioneira na Estrela da Morte. Here it is, 2187. You go and get her. I'll hold him here. Coincidência? Pode até ser, né? Mas mesmo assim é uma curiosidade. A base Starkiller, o planeta que foi transformado inteiro na terceira Estrela da Morte, teve seu nome retirado de um esboço de roteiro que o George Lucas começou a conceber lá em 1900 e Guaraná de rolha. Lá nos anos 70, enquanto estava bolando a história, o George Lucas mudou várias vezes o roteiro. Foram várias idas e vindas e trilhões de mudanças. Numa delas, Luke Skywalker se chamava Luke Starkiller, mas havia um outro Skywalker. There is another Isso mesmo, esse Skywalker era o General Skywalker, um senhor de mais ou menos 60 anos de idade que liderava um grupo destemido de crianças. Sabe como é, né? Anos 70, muita droga rolando, é nisso que dá. De qualquer forma, Starkiller foi o primeiro sobrenome do Luke Skywalker, enquanto ele ainda era uma ideia sendo bolada na cabeça de George Lucas. O figurino da Rey foi muito provavelmente inspirado nos esboços de Ralph McQuarrie, que foi o responsável por praticamente todo o conceito visual da primeira trilogia, os filmes 4, 5 e 6. Se você não sabe quem foi Ralph McQuarrie, fique sabendo que graças aos desenhos dele, a Fox aceitou produzir o primeiro Star Wars lá nos anos 70. Eu vou colocar o link de um post que eu fiz há um tempo atrás falando sobre o Ralph McQuarrie aqui embaixo para que você possa conhecer um pouco do trabalho desse cara. Sim, como eu disse antes, George Lucas mudou várias vezes o roteiro e numa dessas idas e vindas, ele e o Ralph McQuarrie pensaram em transformar Luke Skywalker em uma menina, e ela seria o par romântico do Han Solo. E o figurino dessa versão feminina do Luke Skywalker é muito parecido com o figurino que o J.J. Abrams colocou na Rey em O Despertar da Força. E essa teoria é reforçada pela curiosidade número 4. Vários cenários e figurinos foram inspirados sem sombra de dúvidas nas artes do Ralph McQuarrie, lá dos anos 70. O uniforme dos novos Snowtroopers é um belo exemplo disso, inclusive a escrita no traje é exatamente a mesma, seja lá o que estiver escrito ali. Na Vila da Rey, lá em Jakku, eu não consigo me acostumar com esse nome, Jakku. Voodoo é pra Jakku. Bom, na Vila da Rey, lá em Jakku, existe um tipo de pórtico, um portal de entrada da vila. Bom, esse portal também tá lá nas artes do Ralph McQuarrie dos anos 70, só que na versão dele, esse seria o portal de entrada pro palácio do Jabba the Hutt. E o queridinho da vez, o robô BB-8, também já aparecia lá nos desenhos iniciais, nos primeiros esboços do Ralph McQuarrie. Olha só como esse cara foi importante. Esse foi um dos primeiros esboços do R2-D2, porém com a tecnologia da época era muito difícil, praticamente impossível fazer com que o droid se movimentasse da forma como ele deveria se movimentar. Para dizer bem a verdade, eu não sei nem como é que agora eles conseguiram fazer o BB-8 andar daquele jeito.
essa aqui é demais. Quem é absurdamente atento notou que a Millennium Falcon é ligeiramente diferente da versão original. Bom, eu não sou absurdamente atento, então eu passei reto e não tinha percebido isso. Uma coisa mudou. A antena da nave, que antes era arredondada, agora é retangular. Ah, isso aconteceu porque, como você bem se lembra, na batalha final de O Retorno de Jedi, a Millennium Falcon entra dentro da segunda Estrela da Morte e é perseguida. Durante essa perseguição, ela bate e perde a sua famigerada antena. Isso significa que Lando Calrissian quebrou a promessa que ele fez pro Han Solo antes dos seus times partirem para a batalha. I'll take good care of her. She won't get a scratch. She won't get a scratch. A lição que fica é: nunca impressionar Lando Calrissian. Ele não cuida. Quando a Rey pega o sabre de luz da fortaleza /boteco /castelo da Maz Kanata, ela começa a ter várias visões e uma voz começa a falar com ela. E essa é a voz de ninguém mais, ninguém menos que Obi-Wan Kenobi. E o mais bacana de tudo isso é que os dois atores que interpretaram o Obi-Wan Kenobi, o Ewan McGregor e o Alec Guinness, podem ser ouvidos na primeira frase. A frase em questão é: Rey, these are your first steps. No começo, o nome Rey é dito pelo velho Obi-Wan Kenobi, o Alec Guinness. Eles fizeram isso pegando a última parte da palavra afraid, que o Alec Guinness disse em um dos filmes anteriores da série. Don't be afraid. O resto da frase é dita pelo jovem Obi-Wan Kenobi, nosso queridíssimo Ewan McGregor. You were my brother, Anakin. I loved you. Na cena em que a Rey tá presa e consegue usar o famosérrimo truque mental Jedi no Stormtrooper, dá pra notar que tem alguma coisa diferente daquele soldado. Acontece que o Stormtrooper em questão é ninguém mais, ninguém menos do que James Bond. Sim, Daniel Craig. Além dele, vários outros atores aparecem fazendo uma pontinha aqui e ali. Na cena em que o Finn acidentalmente ativa o jogo de xadrez da Millennium Falcon, esse jogo se inicia exatamente no ponto em que terminou o jogo que estava sendo jogado pelo R2-D2 e Chewbacca em Uma Nova Esperança, episódio 4, ou seja, em 30 anos ninguém havia tocado naquela mesa. Por sinal, esse jogo se chama The Jarek. E essa não é a única referência. Em outro momento, ainda dentro da Millennium Falcon, o Finn encontra aquele remoto que ajudava Luke Skywalker a treinar momentos antes de Alderaan virar história. E finalmente o meu preferido. Uma vez mais, durante o Despertar da Força, a frase I have a bad feeling about this aparece para manter a tradição de ser dita em todo filme da saga Star Wars. Sim, essa frase foi dita por um personagem em cada um dos 7 filmes da saga. I have a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. Oh, I have a bad feeling about this. I have a very bad feeling about this. I got a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I have a really bad feeling about this. Bom, gente, essas foram as 10 curiosidades sobre Star Wars: O Despertar da Força. E eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. E se você curtiu, dá um likezinho aqui embaixo que eu vou ser eternamente grato. E se inscreve aqui no meu canal porque muito em breve eu vou estar trazendo outros vídeos falando sobre ficção científica, sejam livros, filmes, séries, animações, seja lá o que for. Ah, e aqui do lado eu vou deixar o link de outros vídeos que eu já fiz, que é para você assistir também. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!